Bom dia e bem-vindos ao nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas. A gente estava de férias faz algumas semanas, um mês quase, eu acho, que a gente gravou o último episódio. Agora a gente voltou para falar sobre sensação do momento. Não olhe para cima. Nossa, a repercussão desse filme foi tão grande, né, na internet. Eu achei assim, nossa, deve ser bom, deve ser um negócio. Não, eu nem pensei isso, né? Mas eu gostaria de Tu ter viu sido a enganado. repercussão de pessoas que deve ser uma bosta. Isso, pensei isso. Mas eu falei, não, tem que ver, né? Tem que ver. Tem que ver. Eu até diria que a repercussão desse filme foi como uma bomba, sabe? Foi muito grande e muito rápida. Sim, E eu sinto que hoje todo mundo já tá nem aí. Eles ainda usam muito aquele meme do dono lá da Apple, né? Acho, da Apple. Eu não vi meme nenhum. Você não viu aquele cara de cabelo branco falando, ele, se o Partido Novo fosse uma pessoa, né? Isso aí eu achei que é um pouco positivo, né? Talvez o pessoal tenha tido essa visão. Eu não vi, então. Tu viu isso aí em inglês? Pode ser de bolha, né? Não. Vi isso em português, no Brasil, né? Brasileiro Puxa, fazendo essa comparação. Pois é, então temos aqui então duas opiniões, duas avaliações distintas. A minha de que teve quase nenhum impacto e a tua que teve um pouco de impacto. Mais na esquerda, né? Porque quem se diz na direita não vai nem ver o filme, né? Teve gente que falou, comentários, né? Teve gente de esquerda falando, por exemplo, mostrei isso pro meu pai falou assim, olha, é igualzinho ao que está passando, né? O Bolsonaro, presidente, sofrendo para executar as coisas que ele quer. Foda. Isso aí me parece fanfic, cara. Eu não acredito. Pode ser fanfic, né? Pode ser fanfic, você tem razão. Sim. Então acho que a gente tem que começar fazendo uma rápida sinopse do filme, para caso alguém não tenha visto ou não se lembre muito bem quando for ouvir. Quer fazer as honras? Claro, o filme ele começa com uma menina que tá fazendo doutorado, né? E ela tá no observatório, né? Eu não sei se, pelo que o filme mostra, né, é no Havaí, né? Porque é totalmente gringo, né? Michigan. O observatório. Não, ela é de Michigan, mas eu acho que o lugar onde ela faz a observação é no Havaí, porque eles precisam voar, né? Demora, né? Então até chegar em Washington no começo. Ah, tá. E aí Isso é uma coisa que eu achei estranho. Eu pensei, puxa, de Michigan até Washington não deveria seria, levar muito tempo. seria 30 minutos, sei lá, né, de avião. Mas eu acho que ela veio do Havaí. Eu fiquei pensando que podia ser do Chile também, porque eu já tinha visto algumas imagens do observatório que tem lá, mas eu acho que não, porque só tem americano, pelo menos, no observatório que eles mostram, então... Eu acho que tinha um cara com sotaque. Tinha um cara com sotaque. Então pode ser do Chile. Sotaque europeu. Tá. Não era o sotaque espanhol. Porque tem dois observatórios muito top hoje, que eu tô pensando, os mais modernos. Um é no Havaí e outro é no Chile. Aí eu fiquei nessa dúvida. Mas ela observa lá um cometa, né? E ela faz umas simulações ali da trajetória e fala, puta, vai acertar a Terra, né? Não. No começo, não. No começo ela só vê a trajetória e chama o pessoal, né? O pessoal para ver o que ela acabou de descobrir. Aí eles fazem cálculos juntos que dão a entender o professor, né? Primeiro ele já espera que vai acertar a Terra. Aí eles falam tão cansados e aí eles continuam isso, e no outro dia eles meio que ficam desesperados, parece que vai acertar a Terra. Eles ligam pro pessoal do governo, né? Fala, não, vem pra cá. E aí o filme começa, né? O filme. A vinheta de abertura do filme é quando eles chegam em Washington, quando eles estão dentro da Casa Branca esperando falar com o presidente, que a mina fica meio nervosa, né? Ali vomita, né? Que aí eles solta a vinheta do filme. E, bom, aí eles falam com o presidente, né? Eles acham que vai ter aquela reação, né? Não, aliás, não falam. Desculpa, eles não falam com o presidente. O presidente dá um chá de cadeira neles, eles ficam no hotel e voltam no outro dia. E aí sim eles ficam esperando que vai ter aquela reação foda, né? Vamos resolver isso agora, vamos mobilizar aqui o exército, a aeronáutica. O presidente fala assim, não, foda-se, vamos esperar, que eu tenho minhas eleições de, como que chama? O midterm, né? Os Estados Unidos Que eles bosta nisso, né? Nossa, como assim? eles fazem a eleição a cada 2 anos e muda, né? Uma coisa Isso. que Do Congresso. tem umas cadeiras que estão livres nas eleições gerais e outras nessas meio termo. Isso. Então aí tá sempre tendo. E eles têm eleições especiais, eles convocam eleições especiais. Então tá sempre tendo. Essa é a eleição mais importante da sua vida. Vote com a vida dependendo disso. Mas e isso é uma coisa que já me incomodou, sabe, no começo, porque eu não sei se isso muda, né, no meio do filme, mas ele mostra como se o presidente fosse o
o poder executivo dos Estados Unidos fosse super fraco e tivesse ali dependendo do Congresso. Mano, a gente tá em 2021, né? Já passou. Guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos declara guerra em que ele quiser a qualquer momento, né? Mobiliza as tropas e sai. Ele não depende do Congresso, eu acho. Ele só depende do Congresso e ele não quer fazer alguma coisa. Isso, exatamente. Tu já ouviu as expressões de oposição controlada e de o inimigo designado? Não conheci. Nem oposição controlada? Não. Bom, oposição controlada é um termo já bem antigo, que é quando diz que, bom, tu cria a tua própria oposição, né? Para tu determinar os parâmetros, os limites dentro das quais a tua oposição vai agir. Então, é uma coisa que uma ditadura, um governo autoritário pode fazer, no sentido de eu vou deixar tal partido de oposição agir porque ele MDB. não é uma ameaça. Vou deixar o MDB aqui. Sim, um MDB, ou pode ser algo muito radical, um partido verde que não, todo mundo não pode mais ter privado em casa, tem que todo mundo usar um balde d'água para a mão esquerda e um balde d'água para não usar papel, umas coisas assim. Então eles deixam só a oposição que lhes convém, né? Uma oposição que eles tenham controle, uma oposição que realmente seja uma ameaça, essa aí não pode, uma oposição controlada. E no caso dos Estados Unidos eu também já ouvi a expressão de o inimigo designado, que tem sempre essa oposição, que é o governo lá, eles não querem passar legislação mais de esquerda, mais socialista, mais, eu odeio essa expressão, mas progressiva, digamos. E aí o que eles fazem? Eles têm uma maioria no Congresso, mas aí tem 2 ou 3 senador democrata, perdão, eles têm uma maioria, acho que no Congresso e no Senado. Só que eles dizem, mas não dá para passar porque tem tal e tal senador que é democrata, mas ele é contra, não vai passar, ele vai votar contra. Então aí não dá para passar essa legislação. E esse senador tá lá dizendo, não, eu quero bipartidarismo, eu quero unir a nação. Então o presidente está propondo coisas muito divisivas, então nós não precisamos nos unir com umas coisas mais moderadas, blá 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 blá. Mas a verdade é que se tu olhar no passado, tu vai ver que isso aí sempre existiu. Sempre tinha esse 1 ou 2 ou 3 senador ou seja lá, fazendo uma oposição de dentro do próprio partido para não mudar as coisas. Para então ficar nessa coisa sempre do partido do presidente, olha, eu queria fazer isso aí, mas não dá. Então é o que dizem que tem que surgiu essa expressão de inimigo designado, dizendo, pega um para Corinha dizendo, olha, tu vai ser contra tudo, porque, sei lá, tu tá no fim da carreira, tem isso, aquilo outro, tu tá pensando em mudar de partido, tá querendo ir para iniciativa privada, então aí tu vai contra tudo e vai ser a tua vez. E aí depois, quando esse cara sair, eles dão essa função para outra pessoa. Agora que você explicou, eu lembrei de uma postagem de um repórter gringo que mora no Brasil há um tempo, eu acho, Brian Meir, e ele estava mostrando exatamente uma lista desse inimigo designado. Agora que você falou que eu entendi, ele fala, teve um na época do Clinton, teve um na época do Obama, e agora tem um na época do Biden. É sempre que os democratas teriam a faca e o queijo na mão para fazer aquela reforma legal top, eles não fazem nada, que eles não conseguem. Pois é, então, isso aí é só adicionando ao que tu falou do poder do executivo, né? Tem as mãos atadas, mas só porque eles querem. Se ele realmente quisesse forçar essa pessoa a votar como eles querem, eles teriam só chance. E também muitas coisas poderiam ser feitas sem o Congresso, né? Que nem a história de perdoar as dívidas estudantis, né? Sim. Perdoar o Assange. Sim. Total. Todas essas coisas o presidente é canetado, né? Esse aí das dívidas estudantis é hilário, né? Porque o Bolsonaro perdoou um monte de dívida estudantil agora. E o Biden não. O Biden não faz. O Bolsonaro é mais progressista. Mais progressista que o Biden. Não que seja difícil. Não que seja difícil, realmente. Então, para tentar finalizar aí a sinopse, né? E depois disso eles ficam frustrados, né? Porque como a gente estava discutindo aqui, a presidente decide não fazer nada, que ela vai ter as eleições de meio termo ali, então ela está preocupada. E aí a decisão deles é ir na imprensa, né? E arrebentar.
espalhar para todo mundo, e eles conseguem, né, meio que por um esforço, né, que o governo tome uma decisão, né, decisão de fazer um lançamento nuclear aí com vários satélites velhos, né, foguetes velhos que estão mais usando, e desviar o curso do cometa. E aí ele já vai mostrando, né, acho no filme como é sujo, né, o barato com a mídia também, né, o jeito que a mídia repercute, não pode falar nada negativo, não pode gritar, não pode xingar, tem plástico, né, para você fazer um discurso Isso na aí é algo que TV. eu discordo também. Eu achei uma crítica da mídia extremamente infantil, sabe? Bem limitada. Não é a realidade. Porque O filme tu inteiro, né? liga. Não, é porque. Tá, vamos falar o que acontece no filme. Ele vai num programa. Ele e Perdão, deixa eu explicar melhor. Ele, eu me refiro ao professor de astronomia, Dr. Mindy, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e ela seria a doutoranda Kate Dabiansky, eu acho que é. É isso. Sim, interpretada pela Jennifer Lawrence. Eles vão num programa matinal para falar sobre esse caso do cometa, para falarem logo antes do artigo ser publicado. Então eles vão falar primeiro nesse programa. E aí eles têm dificuldades, porque eles estão falando de algo extremamente sério, e esse é um programa matinal que está querendo fazer tudo levezinho, tudo para a família, né? Bem programa matinal, né? Nada é sério. Sim. É para dona de casa assistir, deixar no fundo enquanto passa aspirador. Hoje em dia, com a Ana pandemia, Maria talvez nem Braga, né? sejam só elas. Hum. É o tipo de coisa que eu só via quando eu tava na academia, tava Ah, na esteira, tava sim, sempre sim. ligado. Então nunca é algo sério. Uma crítica do filme é referente a isso, que eles não conseguem, eles tentam ir na TV falar sobre algo sério, extremamente sério, e nada é levado a sério, querem que seja tudo leve, querem que só deem segurança para eles, que tudo vai dar certo, ao invés de falar Sim. a verdade. E isso aí é intercalado com fofoca, notícias de fofoca sobre gente famosa, né? Celebridades se separando e depois se juntando de novo, esse tipo de coisa. Ah, Então essas essa aí é estrelas locais, né? Do momento, é, né? Aliás. sim, e aí depois acaba não tendo muita repercussão, e eles mostram que eles tiveram uma repercussão muito menor do que as fofocas, as notícias de fofocas sobre as celebridades. Sim. Só que eu digo que essa é uma crítica muito superficial, muito infantil. É que vai no outro programa, pô. Sim, Essa sim. coisa de que Posta um vídeo no YouTube, qualquer. Assim, não tô falando que ia resolver o problema, né? Mas. Não, eu não tô nem falando dentro da lógica do filme. Eu tô dizendo que não faria sentido para alguém com essa informação ir naquele programa matinal, porque programas matinais são desse jeito. Sim. Mas não é um problema das notícias, não no Brasil, mas as notícias americanas. Eles não têm esse problema de, ninguém quer coisa séria, tem que ser tudo, sei lá, vídeo de cachorrinho. Não é verdade. Um dos problemas é que notícia nos Estados Unidos é só barraco, é só tragédia, é só o mundo tá caindo. Sim. Eles têm. Então, se tu tivesse só que falar isso, tu não iria num programa matinal, numa Fátima Bernardes da vida. Ah, Tu iria concordo. numa CNN, numa rede de notícias 24 horas, que tem que encher linguiça por 24 horas. Logo, iria ter espaço mais do que 5 minutos para tu falar, e iria para lá. E essas redes 24 horas, como a CNN, não chega a ser o caso aqui no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos, é só barraco. Eles adoram pegar gente de dois lados opostos, mesmo quando não deveria ter dois lados opostos, como é o Sim, caso sim. do aquecimento global. Eles adoram colocar a gente dos dois lados opostos e deixar os dois brigando, gritando uns com os outros. Então, isso é as notícias nos Estados Unidos. Então, a crítica deles não faz sentido. Concordo. Mas Concordo. é uma crítica fácil, né? É uma fácil a ser feita. Tipo, olha só que bobagem. Notícias que não são sérias. Tem mais que um tipo de notícia no mundo, de noticiário. Por que tu tá indo falar sobre um cometa que vai destruir a Terra
num programa matinal. Sim, sim. Entre. Pode falar, pode falar. Eu ia falar que isso me incomodou profundamente, assim, durante o inteiro, porque o barato óbvio de publicação científica, eles só comentam, assim, marginalmente no filme. Mas não falam que, a gente vai soltar esse artigo aqui na comunidade, e aí a gente vai conversar com as pessoas de outros países. Eles nunca fazem isso, os dois. Assim, só os Estados Unidos podem salvar a humanidade, entendeu? Não existe Sim. a chance de outra civilização resolver esse problema pra gente, porque só os Estados Unidos têm a capacidade e o poder pra resolver isso. Isso é muito chato, sabe? Sim, sim, eu achei isso extremamente focado nos Estados Unidos. Xenofóbico até, talvez. Não seria sim, bem a palavra, concordo. mas seria. Eu acho que é quase. Se não é doméstico, é quase xenofóbico. Sim, porque eles. É como tu falou, a primeira coisa que eu iria pensar é, tipo, o que um líder faria nessa ocasião? Tu iria juntar todos os países do mundo Exato. e ia, tipo, mas é muito dinheiro, como é que eu vou passar esse dinheiro? Ora, subsidia os custos, tu faz cada país construir uma peça diferente. Exato. Tu A estação constrói. espacial foi feita assim, exatamente. E aí, tipo, cada um faz um, e aí manda tudo pro Brasil, que é onde provavelmente iriam usar como base de lançamento. Sim. E aí tira, né? Mas não, eles nunca falam nada. Tudo fica nas costas do o que os Estados Unidos vai fazer. Os Estados Unidos é o único que pode consertar. E aí, podemos entrar nisso aí depois, mas aí acaba não dando certo. E aí depois eles têm um plano de que vão. A iniciativa privada. Sim, não, eu digo depois disso, que aí a Rússia, a China e a Índia resolvem se unir para tentar desviar o cometa. Só que tem uma explosão no cosmodromo lá na Rússia e acaba não dando certo. Exato. Só que eles não falam nada sobre essa explosão. Se eu fosse ser mais otimista, eu diria que isso aí seria um caso de sabotagem pelo governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queria. Eu pensei nisso também. Sim, mas o filme não mostra nada que seja essa razão. Então tu pode igualmente pensar que é o caso de, bom, é russo, né? Russo, chinês, não sabe fazer direito. Então é claro que eles poderiam. Eu achei interessante isso, que eu acho que os americanos pensam assim mesmo. Por isso que o filme fez esse barato, né? Sendo que nos últimos tempos os Estados Unidos têm usado a base de lançamento russa, inclusive, né? Eles nem usam a própria base. Sim, mas isso aí é desde sempre, né? Os Estados Unidos vendeu essa imagem para o mundo de que eles são uma potência espacial. E não são. Eles venderam essa imagem de que eles venceram a guerra, a corrida espacial. Mas não, eles perderam em cada momento. Eles perderam no primeiro satélite ao espaço. Eles perderam no primeiro homem ao espaço, no primeiro ser vivo ao espaço, no primeiro homem ao espaço e voltar. Eu acho que eles perderam na primeira estação espacial também. Aí os Estados Unidos resolveu, não, a gente vai para a Lua. E aí eles chegaram lá e aí eles disseram, aqui era a linha de chegada. Então quer dizer que eu ganhei. Isso. Só que a Rússia não foi para a Lua porque não queria. Porque mesmo naquela época, todo mundo já tinha uma ideia de que não tinha nada na Lua. Existe uma razão por que não existem missões Apollo, missões à Lua desde os anos 70, eu acho. Não sei se é início dos anos 80 ou se é desde os anos 70, a última. É porque não tem nada lá. Exato. Então a Rússia estava fazendo. E a Rússia. Sim, e a União Soviética em particular era uma crítica que eu tenho no país, é que ela era prática até demais. Ele não tinha não desenvolvia conhecimento apenas pelo bem do conhecimento. Eles faziam porque, no que isso aqui vai me dar? Então eles foram atrás de foguetes, satélites, essas coisas que iriam ter um retorno visível, né, para ele. Então eles nunca tentaram ir para a Lua. Aí o que os Estados Unidos fez foi correr na direção oposta, desenhar a linha de chegada no chão e dizer ganhamos. Isso aí. Não, muito boa explicação. E aí vendeu isso aí para o mundo, né? Mas a União Soviética tinha o programa espacial, a China ainda tem um grande programa espacial atualmente. Eu até ouvi dizer que recentemente eles descobriram água na Lua, então acho que pelo isso até tinha alguma coisa lá. Mas quem descobriu foi os chineses, não foi os americanos. Aquele lado escuro, eu ouvi essa história recente aí, acho até. Sim, então esse é o mito, né? Vendido pelos Estados Unidos, que eles são os únicos que
podem fazer alguma coisa. Ah, Até eu tem um esqueci, filme. tem um detalhe, desculpa. Continua. Eu tenho um detalhe Não, sobre eu ia essa dizer que um observação. filme que a gente poderia ver no futuro, talvez, é um. Eu só sei o título em inglês. É The Wandering Earth. É um filme chinês. Já Eu ouviu não falar? conheço. Não. De quando? É velho? Não, é novo, é novo. Terra à Deriva. É alguma coisa que eu acho que tem alguma tragédia na Terra, tipo, e pra sobreviver, transformam a Terra, eu acho que é numa nave. Eles colocam, tipo, tentam mover a Terra toda, sabe? Sei. Acho que é talvez o Sol envelhecendo e precisa se transformar em uma gigante vermelha, então ele tem que mover a Terra pra Mano, que trocar da a hora. órbita da Terra. Aham. E eu não vi o filme, mas pelo que eu ouvi dizer, ele segue personagens chineses, porque é um filme chinês, mas que apresenta como sendo um esforço global para fazer isso. Então eu teria interesse em ver esse filme um dia para comparar como os dois veem isso. Com certeza, eu acho que é bem um paralelo, né, do olho para cima, né, com essa história de ter um problema global que os Estados Unidos vai resolver sozinho, né, ou que o mundo precisa resolver junto, né. Sim, mas o que tu ia falar que é o Tim? Eu ia falar que a observação do cometa, eles falam que é feita pelo satélite Subaru, que foi lançado pela Agência Espacial Japonesa, no final das contas. Tá. Sim, eles dizem, nem sabia que a Subaru fazia telescópio. Isso, exatamente. Então, eu acho que uma das perdão, eu acho que uma das perguntas chaves que eu vou fazer sobre toda e qualquer comédia que a gente veja aqui é uma comédia. Ela é engraçada? Não, nem um pouco. Não achei nem um Não, pouco né? Nem engraçado, um não. pouco. Bom, sei lá. Eu ia pensar em algum momento que eu ri, mas não foi nenhum riso assim espontâneo e agradável, sabe? Foi só aquela coisa assim, nossa, que vergonha, tá ligado? Sim, é um filme que, olha, eu não vou dizer que ele tem uma única piada, mas, olha, tem talvez 3, 4 no máximo. E a piada principal é que estão falando de algo extremamente sério que não tá sendo levado a sério. Tipo, quantas vezes Sim. tu vai ver isso? Se tu não riu da primeira, tu não vai rir da centésima. E se tu riu da primeira, tu provavelmente não vai rir da centésima também. Sim, eu concordo com você. Bom, não sei se a gente continua a sinopse, então, né? Mas Não, eu acho que. Bom, já vamos. tá bom, né? Eu acho que sinopse já foi, então a gente vai Tá. pulando conforme a gente precisar. Eu ia perguntar, o diretor, já viu outros filmes dele? Tu Não gosta? conheço quem é o diretor. Ele é um diretor de comédia conhecido nos Estados Unidos. Ele fez vários filmes com aquele. Esqueci o nome do cara, bem famoso. Ele fez o Âncora, eu acho. Eu acho que foi ele. Eu gostei do Âncora. Eu assisti o Âncora, assim. É, O primeiro, eu não vi o segundo. eu não vi o segundo. Olha, eu até gostei do Âncora, mas também não achei tão engraçado assim. Will Ferrell é quem tá. Mas o Will Mas Ferrell ele. foi o diretor? Não, Will Ferrell foi o O ator que eu ator. tava Ah, tá, pensando, que tá, eu tá, disse tá, que ele tá. fez vários filmes. Ele Sim. fez aquele Rick Bob a toda velocidade, fez um chamado Eu Quase assisti, Irmão, eu assisti o Rick Bob. É do mesmo diretor? fez os outros caras também Mano, que com doido. O diretor o desse filme Ferrell. também foi um cara de comédia. Não faz nem sentido, né? Ele queria, queria fazer uma crítica se ele era um diretor de comédia lendário. Não, ele fez um outro filme chamado A Grande Aposta, acho que em 2015, acho que era sobre a crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008. E era algo. Então já era algo bem político. Eu acho que ele concorreu a. Não sei se concorreu a Oscar, talvez foi. Então ele já tinha se afastado um pouco dessas comédia pastelão, já tinha tentado fazer algo meio político, sabe? Entendi. Então essa já era um pouquinho ele fez aquele filme sobre o Dick Cheney, chamado Vice, nunca vi Não. também. É bom. Esse filme é bom. Eu gostei dele. É Gostei bom? Eu desse não filme. vi É esse. bom. Esse filme é grotesco, assim. É uma crítica muito agressiva. Me surpreendeu que soltaram esse filme até nos Estados Unidos. Bom, eu só digo que eu vi as outras comédias dele e eu achei, divertidinhas. Mas nunca achei, hahaha, que engraçado, sabe? Cara, mas agora que você falou que ele fez o Vice, pra mim, esse filme é uma queda de nível muito grande pro cara. Tipo, pra mim, é difícil acreditar que é o mesmo diretor, mano. Puxa, vai ser tão bom assim? É bom, cara. Assim, é porque você, eu acho que é muito mais bem informado em relação aos Estados Unidos, né, dessa época. Então, acho que pra você pode ter muito a Maior ver com ofensa que eu já recebi. Eu acho que
pra você pode dizer, eu já sabia do que esse filme trata, levanta. Talvez. Eu não conhecia tanto sobre aquela época, né? Essa época eu tinha coisa melhor pra fazer, né? Eu tava assistindo o Goku virar Super Saiyajin 3 na TV. Então tem isso, né? Porque como ele conta a história do Dick Cheney, né? Ele começa nos anos 80, eu acho. Então tem uma parte da história ali que talvez seja. Você não tinha tanto interesse, tanto conhecimento assim ainda. Bom, nos anos 80 eu não tava vivo também. Tem isso. Sou velho, mas nem tanto. Não, mas Então, parece bem interessante. Então tu diria que foi uma queda. Eu diria que esse total. filme é uma queda na comédia dele. Que eu Também, nunca né? morri de amores pelos Também. outros filmes, mas eu sempre achei divertidinho. Mas esse filme. Bom, eu já vou falar aqui abertamente. Eu não desgostei desse filme. Esse filme foi. Passou o tempo. Não vou dizer que eu não gostei, mas também, olha, 5. Vamos dar uma nota 5. De 0 a 10, 5. Mas eu não achei engraçado. Eu concordo com você e eu tava com muito mais preconceito, tá ligado? Eu achei que esse filme ia ser um lixo, do começo ao fim. E eu achei que, meio que mesmo que timidamente, ele criticou o capitalismo gringo, bem de leve, né? Porque ele colocou, lógico, um cara lá que não consegue se comportar socialmente, né? Aliás, nem se importa, na verdade, né? O CEO da Amazon com Apple, com Facebook, né? Fizeram ele uma mistura dos caras de tecnologia. Eu diria que se tem uma coisa que eu gostei no filme foi esse personagem. Sim, eu também. Também para mim, eu acho que uma das peças fundamentais que eu gostei no filme foi isso. Sim, e eu diria que se tem um personagem que chegou mais próximo de ser engraçado, seria esse. Mas só no sentido de que ele é tão odiável, né? Ele é tão, daquela forma bem levemente odiável. Uma pessoa que tu veria em qualquer lugar. Então eu gostei desse. Então tu vai elogiar esse personagem? Sim, eu digo. Eu elogio não só no sentido da crítica anticapitalista, dele ser um CEO e ser um filho da puta, mas também ele como personagem eu achei ele bem interessante de ver. E eu acho que eu gostaria de ver um filme sobre esse cara, mais do que o resto. Também, sim, concordo. Mas não sei se você já quer entrar nesse ponto, mas o que me motivou principalmente para ver esse filme foi porque na esquerda, entre aspas, brasileira, eu vi muita gente fazendo referência que esse filme mostra o negócio da vacina e ser antivacina no mundo. E eu não sei se fizeram esse filme pensando nisso. Acho que é possível, mas não tenho certeza. Mas eu não sei, eu achei meio longe, sabe, de fazer essa associação imediata com o barato da vacina. Olha, eu acho que esse filme foi escrito com o aquecimento global em mente, e aí acontecer. Sim, isso aí certamente. Não foi sobre a pandemia. Não foi escrito sobre a pandemia. E a questão é que eu não sei quando era que ele foi filmado. Eu não sei se ele foi filmado durante a pandemia. Pode ter sido. Se foi o caso, então a pandemia pode ter influenciado o filme já durante a sua produção. Mas o filme é certamente sobre aquecimento global, não sobre a pandemia em si. Concordo. Mas ele pode se aplicar a múltiplas coisas. De fato, eu diria que se aplica, sim, a muitas coisas da pandemia. Até eu concordo que eu vi as pessoas falando muito sobre esse filme no contexto da pandemia. Adoram falar dizendo, quem é quem no filme? Eu acho que tal... Isso. Acho que o Átila Yamarino, ele é o Dr. Mindy. Isso. Eu acho que não sei quem acho que o 02, o Bananinha. Não, o 03, o Bananinha, ele é o filho da presidente, esse tipo de coisa. Então, eu concordo que a repercussão que eu vi foi falando sobre a pandemia e basicamente ignorando o assunto do aquecimento global, né? Não, mas agora que você trouxe isso, eu não tinha nem pensado nisso, mas eu concordo com você que deve ser realmente o assunto principal ali que eles estavam querendo levantar. E eu acho que deixa o barato mais zoado, sabe? Porque a solução, então, para o aquecimento global seria, né, só uma coisa que o capitalismo pode fazer, né, e tal, mas isso é muito zoado, né, cara? Mas o que eu tava querendo levantar é a maneira como ele levanta o problema do olhe para cima ou não olhe para cima, né, em relação ao cometa, existe um cometa, não existe cometa, né, dos negacionistas do filme, né? Tipo, eu não gostei dessa comparação com o barato da vacina, porque eu acho que é muito mais agressivo do que o barato do vírus. Que o cometa é um barato visível, né, cara? É uma ameaça existencial ao planeta, eu não sei. Me pareceu um pouco assim, tipo, eu quero transformar os antivax realmente assim um inimigo da humanidade totalmente, assim, sei. E eu concordo
concordo que tem o pessoal que é mal intencionado, né? Mas eu acho que tem muita gente também que tem educação, né? Meio, sei lá, meio O assunto que a ignorante gente estava mesmo. falando antes da gente começar a gravar, Exato. que é difícil de falar sobre essas pessoas, que elas chegam a ser engraçadas, elas chegam a ser odiáveis, Sim. mas elas também são dignas de pena. Total. E eu acho que isso o filme até mostrou muito de relance, né? Quando aquele cara olha pra cima e vê o cometa próximo demais, né? Que você mesmo tendo um olho ruim, você consegue ver, e eles se revoltam contra a presidente e o filho, né? Sim. Porque eu imagino que isso aconteceu durante a pandemia, né? Não sei se ainda acontece, né? Mas é o pessoal que acha que... Porque primeiro, né, pensando, sei lá, num cara tipo o Trump ou o Bolsonaro, que não existe vírus, não tem ameaça nenhuma, é uma gripezinha. Aí começa a morrer gente da sua família, seu vizinho, seu filho, você morre, não sei, né? Eu acho que chega na porta, né? Olha, não sei, a gente já viu vídeos de familiares em hospital brigando com o médico dizendo que seu parente não morreu de Covid, morreu de pneumonia. Também vi isso E que nos vídeos também. estão dando diagnóstico errado para tentar foder com o mito. Assim, essa questão do filme a primeira coisa a dizer é que é uma metáfora mal criada, mal aplicada, porque o aquecimento global é um banho-maria, né? Tá fervendo ao banho-maria, Sim. então vai lentamente, não é essa coisa instantânea, as pessoas podem reagir, mas de fato depois aconteceu a pandemia, que é algo muito mais instantâneo. Não a ponto de tu enxergar o vírus, né, por aí matando as pessoas, mas muito próximo, né? Sim. Então, o filme, eu sinto que o jeito que ele tenta falar sobre aquecimento global, ele não é tão... Bom, o filme em si, ele não é muito profundo, porque ele é uma sátira, né? Sim. Então Ele nem quer ser profundo, né? então eu acho injusto, talvez, julgar o filme sobre não se aprofundar em assuntos que ele Acho não que tem queira se razão. aprofundar. Mas tu não gostou, então, do jeito que as pessoas aplicaram o que viram no filme à pandemia? Ah, não, da parte da esquerda brasileira que se identificou totalmente, eu não gostei nem um pouco, assim, eu achei, assim, se tem uma coisa que é despolitizante, é isso, você pegar um filme que você vê no Netflix, que tá falando de um barato totalmente perspectiva gringa do barato, perspectiva democrata, talvez até, que faz aquela crítica, assim, geral, né, nada específico, nada profundo, né, é aquela crítica, assim, todos estão errados, todos são ruins, eu acho que Sim. é muito, muito negativo, e aí o cara pega e fala assim, olha só, isso aqui é igualzinho que a gente tá passando no Brasil, calma lá, mano. Porra, acho meio doido. E isso acontece até agora. Bom, isso acontece sempre, talvez. Você achar um filme assim, olha só, é o que eu tô passando. Ver esse filme e dizer, o Não Olhe Pra Cima é um documentário. Isso. Ele é mais um documentário até mesmo que Idiocracia, que era o meu documentário favorito antes. Bom, isso aí você pegou, agora você pegou. É bom que a gente fez o Idiocracia antes, porque aí você tem duas pessoas que falavam que era documentário, né? Aí você... Eu até, se eu for comparar esse filme ao Idiocracia, em termos de política, eu concordo muito mais com o Não Olhe Pra Cima do que aquela coisa eugenicista do Idiocracia, mas eu diria que o Idiocracia era um filme mais engraçado do que o Não Olhe Pra Cima. Sim. Mas foi bom que você ter levantado esse ponto, porque eu acho que tudo bem, o Olho Pra Cima ele não é exatamente eugenicista, né? De uma maneira aberta, igual o Idiocracia, mas eu não acho que ele tá longe também. Não no sentido assim, dele apontar assim, olha só, o povo pobre que é culpado de tudo, né? Mas ele não deixa eles livres de culpa, né? Porque ele faz essa oposição ali do pessoal que olhe para cima e não olhe para cima, né? E quem é o pessoal que é a favor do não olhe para cima, quando eles se rebelam ali momentaneamente contra o 02, né, o filho da presidência, ele chama eles diretamente de redneck. Sim, ele tem um discurso que ele diz, existem 3 tipos de pessoas na América, Nossa, esse discurso é ele diz, bizarro, cara, bom que tem você trouxe vocês, isso. a classe trabalhadora, temos nós, os ricos e legais, e tem eles. Nós precisamos deles para lutarmos contra eles. Eu acho que ele disse algo mais ou menos assim. Eu não sei se ele tá falando de tecnologia ou de conhecimento, né? Eu não consegui entender muito bem o que foi o discurso ali no filme, mas isso dele usar o termo classe trabalhadora eu achei bem foda. Bom, é que, olha, eu diria que esse termo classe trabalhadora não é algo. Quer dizer uma coisa diferente. Eles adoram dizer classe trabalhadora. Working class é como eles chamam. Uhum. Mas é uma coisa completamente mal definida. De propósito. Do mesmo jeito que aqui a gente tinha eu vi uma entrevista entre um bilionário e o Pedro Bial. Eu não me lembro
qual era o nome do bilionário, mas ele diz nós da classe média, e aí ele para pensar e Ele não, fala tá. classe média? O Sim, empresário não, fala mas classe média. ele percebeu o que ele disse, ele Ah. para de classe média alta, ele se corrige. Pelo amor de Deus, Pedro, você precisa lembrar de quem que é essa entrevista ver isso. É o Lehman? Né? É o... Não sei, mas Tá. eu posso. Mas é essa coisa. Então, igualmente que nós temos pessoas que. Eu tive uma discussão com uma pessoa, acho que mês passado, que estavam falando de apartamentos em São Paulo, dizendo, pra quem que é isso aí? Ele disse, isso aí é pra gente, tipo, classe média. Eu acho que diz classe média. E eu vi, não, isso aí é pra gente que ganha, tipo, 20 mil reais. Isso aí, tipo, é classe média alta, ou classe alta baixa, né? Aí ele disse, não, mas. Não, acho que ele disse classe. Não, isso é classe média. Classe média alta seria um juiz ganhando 100 mil por mês. Eu disse, cara, como isso? O que é que tá pensando? Que tá completamente pensando fora da casinha. Aí o cara disse, não, mas pensa tipo uma Fátima Bernardes, que a gente comentou, que recebe um salário de 1,5 milhão por mês. A pessoa é muito mais rica. Eu digo, olha, então por que o Elon Musk existe e ele tem, sei lá, 200 e tantos bilhões de dólares, quer dizer que todo mundo é pobre? Comparativamente, todo mundo é pobre? O cara tava querendo fazer uma divisão de classe social na qual 99% das pessoas no Brasil eram classe baixa e todas as outras classes eram estratos dentro desse 1% ou menos de 1%. Era ridículo. Mas as pessoas pensam assim, e a razão que o cara tava pensando assim é porque, sem dúvida, ele deve ganhar 20 mil por mês, algo assim. E ele não quer pensar em si mesmo como rico. Não, eu sou trabalhador. Sim. Eu vivo do meu salário, então eu sou trabalhador igual. E aí, olha, a gente vai querer usar as definições de Marx, de burguesia, de proletariado? Olha. Não, isso aí acontece, né? Mas o que eu tava pensando é que, tipo, tanto a classe média do Brasil e dos Estados Unidos, eu acho que é muito desiludida com isso, né? De achar que é rica, né? E tal. Mas esse ponto de não querer se reconhecer também quando você ganha mais dinheiro que alguém, né? Também eu não sei às vezes explicar, né? Parece que a pessoa não tem nem noção da miséria real do próprio país, né? Quando alguém do Brasil fala isso, tipo, você não tem noção de qual é o abismo é grande, né, cara? Sim, é que isso é porque nos Estados Unidos eu já vi pessoas de esquerda criticando esses termos de working class, classe trabalhadora, ou classe média, ou eles chamam de blue collar, que seria o proletariado, e white collar seria a pessoa que trabalha em escritório. E criticando essas coisas, que não é real. Porque tem bilionário, se pensa a classe trabalhadora, né? Se diz, né? Eu acho que ele sabe que ele não é, mas ele se diz. Não. É que nem esse cara que eu falei. Ele realmente pensa que ele é classe média. O cara deve ganhar o quê? 20 mil por mês? 15 mil por mês? Tá. E o cara realmente pensa isso, porque ele tem uma visão de mundo que muda, né, os limites de forma a encaixar a si mesmo na classe média. É aquela coisa, todo mundo quer pensar que é classe média. Eu diria que até os pobres. Os pobres querem pensar que são classe média e não que são pobres. Sim. Falta aquilo de consciência de classe, né? Então, por isso quando ele fala ali, não pode se apegar muito, né? Ele não tá usando classe trabalhadora do jeito que a gente diz no Brasil. Então, é o jeito que eles falam essa palavra. Então, tem conotações diferentes. Ele é o tipo que ele dizer classe trabalhadora, mas não, é classe trabalhadora que realmente move o país para frente, né? Seria o pequeno empresário, etc. Tal. Não ia ser. Isso aí. Ou talvez os caipira, né? Algum caipira. Bom, quer comentar alguma coisa mais em relação a isso? Não, além disso, eu queria comentar mais pro final, né? Não sei se você tem alguma coisa antes, mas eu tava pensando naquele final de filme que. Não, desculpa, tem uma coisa importante antes. Toda vez que ou a menina doutoranda ou o professor Leonardo DiCaprio, eles explodem na televisão, eles fazem aquela crítica agressivíssima, o presidente manda prender eles com máscara na cabeça, já FBI sem direitos, como é que ele usa? Ele usa uma expressão, né? Get it off the grid, get him or her off the grid, é isso, né? Tirar ele da rede, né? Sei lá. Uhum.
isso me surpreendeu um pouco, assim, tipo, será que já foi normalizado nos Estados Unidos todo mundo ser tratado igual a Assange ou Snowden? Tudo bem, assim, essa é a prática normal do governo. Quando tem alguma Não declaração sei, muito porque eles bombástica... não mataram os caras, eles colocaram eles no saco e depois não fizeram nada. Mas eles tiveram que assinar um termo, né? Tudo bem que aí é lógico, né? Isso aí perde um pouco a gravidade, né? Porque como você tá perto do final do mundo, é claro, eu assino esse termo falando que eu não vou na TV, porque se eu for de novo, foda-se, né? O mundo vai acabar logo. Sim, mas isso aí lembra um pouco do filme do Judas Negro, né? O jeito que eles usam o sistema deles de acordos para obrigar as pessoas a fazerem o que eles quiserem. Isso aí. É algo bem ridículo, né? Dizendo, nós não vamos te processar, né? O governo não vai te processar criminalmente se tu fizer uma coisa, se tu se largar a mão do seu direito de livre expressão, né? Exato, exato. Eu nem sabia que esse barato existia, né? Mas deve ter, né? Isso aí específico sobre não vá na TV, não sei, mas eu não iria duvidar que tivesse. Os acordos deles costumam ter várias extremamente específicos estipulações, sabe? Não iria me espantar. Mas isso aí me espantou, mas eu concordo com você, né? Eles foram liberados, né? Mas o passo inicial do governo foi facilmente ali pegar e prender a pessoa, né? E aí depois disso eu ia comentar mais pro final mesmo, né? Que tem aquele momento quando o Leonardo DiCaprio, né, professor, ele ainda é parte do governo, né? E eles saem para discutir, né? Ele com a doutoranda e o outro cara que era presidente da... Como é que é? Defesa Planetária, né? Departamento de Defesa Planetária, acho, da NASA. E eles estão num bar discutindo. E aquela cena ali foi tão curta, mas para mim foi, acho que um dos tesouros do filme, assim. Porque, primeiro é aquilo que você falou, ele faz uma crítica infantil à mídia e à população americana de modo geral, né? Do jeito que eles repercutem e veem notícias importantes. E aí, quando eles estão no bar, isso é depois de todos esses acontecimentos, né? Depois da tentativa de desviar o curso do cometa pelo governo gringo. Mas eles estão no bar discutindo que teve o desvio e que o governo agora tem um plano de dar um dinheiro para a Amazon, porque tem que minerar o cometa que tá cheio de terra rara e de ouro. E o pessoal no bar reage, né, ali. Ele se disse, mas nossa, como você sabe disso? Então, tipo, depois que o povo recebe uma dose modesta ali de educação, cheia de confusão, né, patriotismo da Tem uma presidência ali. revolta. Sabe? Então eu achei importante. O povo tá preocupado com a própria vida. Não é que tá todo mundo idiota e zumbi e que se foda, só tá preocupado com a vida ali da Ariana Grande e tal, né? E isso, obviamente, que é uma parte muito curta do filme, né? E tem aquela pequena revolução. E aí, quando o professor acaba questionando a doutoranda, mas você quer que a gente precisa derrubar o governo? Sinto muito, mas é isso que você fazer, não tem outro jeito. Você não vai resolver o problema lá. Mas obviamente que o filme não faz essa virada, né? Mas ele chega a questionar, né? Pois é, mostra um pouco o que poderia ser feito, né? Isso, ele dá um relance do que poderia ser feito, de consistente para você resolver o problema. Isso aí foi uma coisa que eu até gostei mais do filme, mostrando esse lado da população. Do que a parte imbecilizada, né? Que é o sempre. Que isso é uma das coisas do filme, né? Que o filme acaba focando tanto, às vezes, nas pessoas serem burras e não quererem se ajudar e serem contra esse efeito, né? Esse evento, perdão, as pessoas não quererem. Perdão, as pessoas quererem ignorar esse evento cataclismo, né? Dizerem que não está acontecendo, negarem a ciência, etc e tal, e acaba chegando no final e parece que o filme quer que a gente fique triste, né? Eu não tô muito triste, porque a maioria das pessoas são filhos da puta que tu me mostrou. Até o próprio personagem do Leonardo DiCaprio, ele tem um pequeno desvio ali do personagem dele, que ele acaba caindo na fama e ficando obcecado pela fama, e ele acaba traindo a mulher, e aí ele acaba passando pano pro governo, porque ele gosta de fazer parte daquilo lá de dentro. Mas dura, tipo, 30 minutos. No meio do filme, no filme tem tem tipo 2 horas e 20 minutos, tem ali um espaço, tipo, 30 minutos em que acontece isso. Talvez um pouquinho mais. E aí depois ele volta ao normal. Tipo, mal chega, não dá nem pra chamar de arco, eu acho. Não teve evolução do personagem, né? Foi tipo. Mas eu acho que é bom. Nesse sentido, tem até uma parte realista, né? Que o cara foi totalmente oportunista. Tem essa gostosa aqui da televisão que quer ficar comigo
agora foda-se minha esposa, foda-se minha família. Aí eu tive um surto ali de dignidade pra fazer a coisa certa e perdi todo esse luxo, agora tenho que voltar pra minha esposa. O cara é um cuzão, né? Sim. Mas o espaço entre ele começar a fazer isso e começar a passar pano pro governo, trair a esposa e depois ir na TV e gritar que todo mundo tem que prestar atenção, dura tipo 30 minutos. Eu pensei, então esse aí vai ser o arco do personagem no filme. Não, foi tipo, bem rapidinho. Foi uma coisa que eu achei estranha. Foi rápido, mas ao mesmo tempo eu acho que levou tempo demais que foi estranho ser incluída, sabe? Eu achei que se um mini arco desse jeito, se fosse ser incluído, então que fosse um arco completo. Sim, concordo. Mas eu não sei se você tem outro ponto, eu ia levantar Eu uma iria outra coisa. dizer Vai. que eu não sei se é de propósito do filme, se for, então daria parabéns, que o cara, que é o Dr. Mindy, do Leonardo DiCaprio, e a DiBiase, a doutoranda interpretada pela Jennifer Lawrence, eles vão na TV para falar basicamente a mesma coisa, e ela acaba ficando mais puta que ele quase não fala, né? E termina que a população em geral reagindo às entrevistas dessas duas pessoas que foram lá com a ideia de falar a mesma coisa, é que a mulher é histérica, mas o cara vira tipo o novo namoradinho da nação. Isso, o cara é sexy. Sim, mas a mulher tá tentando falar seriamente sobre um assunto que é sério e dizem, olha só que histérica aí, gritando que é um monstro, é uma megera, né? Isso, porque ela gritou. Assim, mas sei lá, né? Eu concordo que com certeza tem esse barato machista, né? Mas também quando o cara explode, né? Quando o Leonardo DiCaprio explode, também acaba, né? Ali a fama dele. Também, mas, bom, qual era o ponto que tu ia falar? Eu ia levantar o ponto da pesquisa científica no capitalismo, cara. Que esse filme, primeiro ele tem o arco inicial, né, de que o governo dos Estados Unidos acaba decidindo fazer um plano para desviar a órbita, né, e aí tudo estatal, né, o dinheiro estatal, universidade estatal, NASA, tudo barato do Estado. E que tudo isso é público, né, os planos, os artigos, tudo isso baseado em coisa que é pública. E aí depois ele mostra o plano da Amazon, / sei lá, barra Apple, barra Twitter, barra Facebook, sei lá. E aí é tudo fechado. E o que ele traz, inclusive, é que parte dos cientistas que fizeram o instrumentário do plano era gente do CERN. Você lembra que ele faz o comentário? A gente tem esse pessoal aqui do CERN. Óbvio que o filme talvez não faz isso em tom de crítica, né? Ele faz isso, olha, tem uns caras top aqui do CERN. Mas o CERN também sofreu isso de ter que fazer parcerias aí com empresas, né? Que é um barato horrível, né? Quando é dinheiro que foi gastado pelo Estado francês, alemão, a União Europeia inteira ali, para fazer um experimento caríssimo, e agora vocês têm patente que se dá para iniciativa privada, até o CERN faz isso. É um barato que a gente está acostumado a pensar que o Brasil faz, porque a universidade não tem dinheiro. É um barato muito escroto. E o que eu ia adicionar disso é que aí não como que é? Não é público, né? Não é aquilo que todo mundo tem acesso a esse artigo e ver e questionar e discutir. Não, quando a iniciativa privada entra, não, você fecha a patente, você não divulga para ninguém, você não sabe o que ela tá fazendo. Pode estar fazendo bosta. Sim. Eles perguntam, né? Essa sua pesquisa, essa sua ideia, ela foi revisada por seus pares? Essa expressão que eu não sabia em português, é isso aí, revisado por seus pares. E não, né? Peraí, deixa eu pausar aqui um momento. Claro. A conversa, que eu quero confirmar uma coisa aqui. Podia ser uma propaganda paga aqui no YouTube. Aquilo que eu falei do bilionário com o Bial, acho que é o João Moreira Salles, que é cineasta, mas ele tem uma fortuna de 2,3 bilhões de reais, eu acho. Não, de dólares. Foi o João Moreira Salles, tá falando? Aliás, o que tu achou daquela coisa do Zuckerberg ali, a versão deles? Tem um algoritmo que previa a morte, até como a pessoa morre. Eu achei aquilo muito ridículo. Eu achei aquilo ridículo. Eu achei uma piada mal feita. Eu achei que dá aquela ideia de, tipo, os bilionários são deuses, né? Os bilionários da tecnologia, que eles até sabem como você vai morrer, né? Não sei se a intenção dele foi mostrar, assim, realçou o cara grotesco. Como um bilionário é um cara grotesco. Pra mim foi isso, mas eu não sei se a intenção dele foi fazer isso. Se ele queria fazer só uma piadinha. Não, sim, só que o que eu digo é que eu achei que foi uma piada mal feita, porque
Em primeiro lugar, eu vi no momento que ele disse: o nosso algoritmo diz que você vai morrer devorada por uma Brontolock ou alguma coisa assim. Isso. Nem sabemos o que é isso. Então não deveria aparecer no algoritmo, né? Ridículo, porque Começa algoritmos daí. não são assim. Não, É isso. escrito por alguém que não sabe como algoritmos funcionam, né? Sim. Ele não vai te dar um resultado fora dos parâmetros que tu colocou no algoritmo. É impossível. Então, mesmo Mas que você estivesse falando, sei lá, inteligência artificial mais avançada, cara, prever o futuro, ainda não, mano. mas como ele disse ali, eu disse que é uma piada mal feita, porque no momento que eles disseram no final que eles iam tentar escapar o planeta e ir pra outro planeta, eu pensei, tá, então ela vai morrer porque um alienígena vai comer ela. Tá, é isso aí que vai acontecer. Então eu já enxerguei a piada. Só que ele também diz como é que o Mindy, o personagem do DiCaprio, vai morrer. E ele errou Sim, naquele. isso. Então eu acho que. E por isso que eu acho que é uma piada mal feita. Ele deveria ter acertado os dois ou errado os dois. Eu acho. Errar um Sim. e depois acertar o outro eu achei mal feito. Não faz um levantamento certo para dar cortada na piada, sabe? Não é consistência, né? E, bom, a gente está caminhando aqui para o final. Eu acho que a última coisa que eu ia dizer é que o aquecimento global é foda. Sabe como é que tava aqui hoje? Eu olhei Não. no site da Embrapa, tava 37 graus a temperatura, mas a sensação térmica chegou a 49,5. 49? Nossa, mano. Olha, eu andei uma quadra e meia até o supermercado hoje, depois voltei e já tava suando em bico. Depois foi ar-condicionado, foda-se. Foi o que você. Olha, no último dia, eu tento usar o mínimo possível. Eu usei, acho que 6 dias, talvez uma semana no total, na última conta, e já foi uma facada de doer. Mas vai ter que ser outra, porque sensação térmica de 50 graus, cara. Não dá pra aguentar, né? Não dá pra aguentar. Eu lembro de um caso. Pois é, que pensam, o sul é frio. O sul é frio no inverno. No verão é quente pra cacete. A gente tem. É ruim dos dois jeitos. Eu lembro de um caso em 2014 que, graças a Deus, eu não tava aqui, eu tava no Japão na época. Mas eu tive um amigo que teve outra enorme onda de calor. Eu tive um amigo que foi num jogo de futebol. O jogo de futebol era tipo 10 da noite. O cara sentou na Mentira. arquibancada e queimou a bunda. Tava quente a pedra, cara, fritou ele. De noite, não tinha nem sol. Mano, que doido. Então, mas tô com medo da conta. Não, e aí vai ter aquela campanha ainda pra falar que você é o culpado, porque você tá usando Sim. ar-condicionado e não é ecológico. Pois é, enquanto isso, o DiCaprio, né, querendo defender a Amazônia do malvadão, do Bolsonaro, Poxa, olha aí. enquanto ele anda em iate de 500 milhões de dólares, Jato que... particular. Sim, eu vi isso aí, ele veio ver a Copa do Mundo em 2014, no terceiro maior iate do mundo, que ele alugou, o iate queimava, eu acho que era 3 mil litros de diesel por hora, algo assim. Mano. Não, beleza, né? Beleza. Eu sou contra isso aí, culpar o indivíduo, mas eu acho que chega um ponto que eu digo, vai tomar no cu. E o Bilionário é DiCaprio é um outra que eu coisa, digo, né? vai tomar no cu. Iate, jatinho particular? Não, vá merda. Tá certo. Então vamos encerrar por aqui? Vamos. Então, até semana que vem, Thomas. Até semana que vem, Pedro. Tchau. Tchau.